Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Bom estarmos juntos, mais uma vez, para compartilharmos a palavra e crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor, por esta oportunidade, agradecer ao pastor Jackson pelo convite, confiança, carinho e cuidado pastoral de sempre, para a glória do nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos falar sobre serviço, Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Todos encontraram? Diz assim a Bíblia Sagrada: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Meus irmãos e amigos que acompanham essa noite o culto, ouvem a palavra, estão aqui, estão pela internet, nós sabemos que vivemos dias maus. Tempo de egocentrismo, tempo de individualismo, tempo de avareza, busca por sucesso, e isso muitas vezes a qualquer preço, desprezando o próximo, mentindo, usando meios ilícitos para atingir o objetivo de chegar ao topo. Então, é um quadro que nos desafia, que confronta a nossa espiritualidade cristã. É um quadro que provoca o nosso coração, que desafia a fé. Outra coisa, como são as relações interpessoais? Muitas vezes marcadas por motivos interesseiros, insegurança, traição, como resultados desse egocentrismo e avareza do ser humano. Então, hoje você se aproxima de alguém para fazer uma amizade, para conversar, seja no local de trabalho, faculdade, às vezes na própria igreja, as pessoas estão sempre com os dois pés atrás. Estão sempre desconfiando. Por quê? Porque há muitos maus testemunhos, dentro e fora da igreja, desse perfil. Um perfil marcado por motivos interesseiros. A pessoa só se aproxima porque tem dinheiro, porque tem uma segunda intenção por trás. Então, ela consegue disfarçar muitas vezes, e quando isso é revelado, a decepção, a frustração, a desilusão toma conta do coração. Então, o ser humano, ele está assim. E como é que fica esse próximo? Como que é essa relação com o próximo, muitas vezes, no nosso tempo? Veja se você identifica isso. As pessoas são usadas, muitas vezes, e exploradas, enquanto servem. E são descartadas, ignoradas, quando deixam de ser úteis. Isso aí a gente conhece como uma relação utilitária, ou coisificação do ser humano, que aí está relacionada ao utilitarismo da vida. Então, assim como nós usamos as coisas e jogamos fora, as relações, muitas vezes, interpessoais, são marcadas por isso. Uso, exploração, abuso, desrespeito, não serve mais, joga fora. Não serve mais, troca. Não serve mais, desconheço. E isso
marca as pessoas. Isso deixa marcas profundas que afetam as relações e afetam a forma como nós vemos o outro, como nós servimos, como nós lidamos com as questões da vida, principalmente relacionadas ao serviço. E aí, é um quadro bem negativo, é um quadro pesado, difícil. O que a Escritura nos ensina? Então, à luz das Escrituras, Deus nos apresenta a sua vontade. Deus mostra que essa vontade, ela deve nortear a nossa vida. Você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia Sagrada, que serve como regra de fé e prática, que é a palavra de Deus que orienta. Para você lidar com a vida e se relacionar com o próximo. Então, peraí, eu estou vendo um quadro tenebroso. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, que esses últimos dias são dias maus, são tempos selvagens, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, essa coisa toda. Eu acabei de falar para você aqui, mais um montão. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos dá uma direção. Esses dias maus, eles desafiam a nossa fé. E nós não podemos fugir das relações interpessoais porque trabalhamos, estudamos, temos família, temos colegas de trabalho, somos igreja, frequentamos um lugar de culto, somos colegas no nosso dia a dia, irmãos na fé. Temos alguém fora da comunhão que não é cristão e que é do nosso convívio. Você lida no seu dia a dia com seu chefe, com seus colegas de trabalho que são legais e que também não são legais, com aquela pessoa que a presença muitas vezes é desagradável, que fala de forma desagradável, que é inconveniente. Tudo isso faz parte desse tempo, faz parte das relações com a vida e com os seres humanos em todas as suas dimensões. Então a palavra vai nortear. O texto aponta para o fim de todas as coisas. Se você observar o texto, Pedro começa dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Quando será? A Bíblia dá uma dica: breve, logo e já. Pedro falou isso lá no primeiro século. Nós estamos no século 21 e o texto continua dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Nós não sabemos quando será, mas sabemos que existem marcas que caracterizam esse tempo. E aí eu e você precisamos, segundo o texto, de vigilância, precisamos de oração, precisamos da prática do amor, precisamos da prática do perdão, precisamos da prática do serviço, e tudo isso aqui envolve a glória de Deus. Então, eu e você, como cristãos, não podemos nos conformar com este século, com esta era que se opõe a Deus. Paulo fala isso aos Romanos no capítulo 12, que nós temos que nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional, e não nos conformarmos com esta era que se opõe, esta era cujos valores são completamente contrários à vontade de Deus. Há ideologias, há comportamentos, tudo isso desafia a igreja, desafia você que ouve a mensagem cristã, que talvez ainda não seja um cristão, mas se identifica com os valores que são transmitidos, desafia valores da vida, da sociedade. Então, nós fomos chamados para um tempo difícil, para um tempo selvagem, e mesmo sendo dias desafiadores, devemos vivê-los para a glória de Deus. Então, na sua mente, no seu coração, na sua consciência cristã, você vive para a glória de Deus. Seja qual for o desafio, o confronto, não há outra razão de viver para nós, senão a glória de Deus. Mas aqueles que não são cristãos ainda,
eles não conhecem, mas Deus criou o homem, o ser humano, a humanidade, para a sua glória e para o seu louvor. Qual é o fim de todo homem? Não é conhecer a Deus e gozá-lo para sempre? Não é ter comunhão com Deus e viver com Ele para sempre? Não é o que diz o nosso símbolo de fé? Então, a humanidade foi criada para Deus, para a glória de Deus. Mas o pecado, então, quando entra, ele contamina, macula, e o homem hoje vive distante. E ele precisa, então, ouvir o Evangelho, ele precisa se voltar para Deus, ele precisa entender como servir a Deus e ao próximo, de maneira agradável ao Senhor. Então, eu quero meditar com você nessa noite sobre isso, sobre o serviço como um olhar para o próximo. Para que nós possamos entender, à luz do texto bíblico, como desenvolver de forma saudável o serviço cristão. Eu quero trabalhar com você algumas passagens bíblicas, alguns textos, pensar nisso para a edificação. Então, se você voltar comigo, nos versículos 10 e 11, Pedro, ele disse assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Isso aqui não se aplica a nós apenas no contexto da igreja, no contexto religioso. Isso aqui, claro, faz parte da nossa vida. Você recebeu de Deus vida em Cristo. Essa vida em Cristo foi gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te colocou no corpo. No corpo, como membro desse corpo, ele te deu dom ou dons. E esses dons servem para a edificação, para o serviço, para a glória de Deus no meio da igreja. E este mesmo Deus trabalha na sua vida fora do contexto eclesiástico. Esse mesmo Deus usa você para abençoar outras vidas fora desse nosso contexto aqui. E você deve ter essa percepção, que deve servir ao seu irmão, com o dom que Deus deu a você, deve servir para a glória de Deus, entendendo que você faz isso porque Deus te concedeu. Então, como cristão, a primeira coisa, você deve servir, olhando para o outro, conforme o dom que você recebeu de Deus. Porque isso glorificará a Deus. E isso aí nos faz pensar. Nós fomos chamados e capacitados por Deus com dom, ou dons. E aí você precisa entender quem você é no corpo, para exercer o dom que você recebeu para a glória de Deus. Então eu quero servir, eu quero fazer, eu quero participar. Pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer como membro deste corpo? O que o Senhor quer de mim? Ore, abra sua Bíblia, leia, entregue-se a Deus, pedindo ao Senhor que fale com você, à luz das Escrituras, sobre aquilo que Ele quer da sua vida especificamente. Procure o seu pastor, procure a liderança da igreja, e diga: olha, eu quero servir, eu quero colaborar, eu quero participar. E certamente o pastor terá ferramentas para identificar quem é você no corpo, qual é a sua vocação como membro do corpo, e você frutificará especificamente para a glória de Deus com o seu dom. Outra coisa importante dentro disso, lembre-se que a força para você realizar esse serviço procede de Deus. A glória é toda de Deus, não é nossa, não é sua, não é minha. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para o seu louvor e para a sua exaltação. É muito comum
fora do contexto eclesiástico, no mundo, que a gente fala no mundo secular, não é? No trabalho, na escola, a glória pessoal. Você é o cara, você chegou lá, né? Você está no topo, você é top, você é imbatível. E aí tem várias coisas dessa natureza, várias frases assim que são motivacionais para a pessoa se sentir o máximo. Está sempre motivada, e aí quer ganhar mais, quer chegar mais no topo, quer crescer mais, é insaciável nessa busca pelo sucesso. E muitas vezes, você não vê um agradecimento a Deus, que a todos dá vida, condições, habilidades, dons naturais, talentos, para realizar as coisas. Mas no nosso contexto, à luz das Escrituras, nós temos que lembrar que a nossa suficiência vem do Senhor. A sua capacidade para realizar as coisas é fruto da operação do Espírito de Deus na sua vida. É fruto da ação de Deus. Então, numa sociedade que valoriza a autoexaltação do ser humano, o sucesso, e desconsidera a providência divina, devemos sempre lembrar do Senhor que nos capacita, e devemos buscar servir para a glória de Deus. Seja aqui na igreja, seja no seu local de trabalho, você é um chefe, você é um trabalhador comum, no topo, no ranking, na hierarquia da empresa, você pode estar num nível baixo, médio ou alto, não importa. Seja qual for a tua posição, você foi chamado para servir para a glória de Deus. E você vai entender daqui a pouquinho o que Deus faz. O que Deus faz. Como Deus faz. E isso vai facilitar bastante para esvaziar o nosso coração do orgulho pessoal, da glória da carne. Como é esse serviço, esse olhar para o outro? Nós vimos primeiramente que ele é conforme o dom. E agora, se você parar para observar, o texto você conhece, Filipenses 2, de 3 a 8, Paulo disse assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos amados, queridos que ouvem essa mensagem, o serviço ao próximo, ele deve ser marcado pela humildade. Então, o serviço humilde confronta o egoísmo e a vaidade que são inerentes à nossa natureza carnal. Porque nossa natureza carnal gosta da glória humana, gosta de se vangloriar, gosta de se exaltar, gosta de se sentir. Então, quando nós aprendemos a nos esvaziar, nós estamos confrontando o egoísmo e a vaidade do homem. Ao olhar para o próximo, a fim de servir a ele, nós rompemos com os nossos interesses egoístas, tiramos o foco do nosso próprio umbigo e somos movidos na direção do próximo. É muito comum, como eu disse no início, lá nesses tempos selvagens, que as pessoas atropelem os processos. Para que a pessoa tenha sucesso, ela não mede esforços.
ela pisa num, ela pisa no outro, ela faz jogada suja, ela sabe, tenta de todas as maneiras garantir o seu sucesso lá na frente, porque ela quer atingir o auge, custe o que custar. Eu quero é dinheiro no bolso, muitas vezes é isso. Eu quero é status na sociedade, eu quero é glória. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas vejam que eu cheguei lá. Então, tem os aspectos, muitas vezes, exteriores dessa glória. E aí, agora eu tenho um relojão, agora eu tenho um carrão, agora eu estou num posto na sociedade que as pessoas me olham e me admiram. Nada contra a prosperidade, nada contra o progresso, nada contra, porque isso faz parte da vida e Deus abençoou a todos com essa possibilidade, nada contra. O problema está em alimentar o egoísmo, a vaidade e a glória humana. Então, o olhar para o próximo deve nos fazer enxergar o que somos. Se perguntarem a você, o que você é, você pode responder com toda a segurança, se isso está mesmo no seu coração: eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Servo é escravo. E isso leva-nos ao esvaziamento, leva-nos à imitação de Cristo. Por isso que Paulo colocou aqui: não faça o que é do seu interesse apenas. Não fique preso ao seu próprio ventre, ao seu próprio umbigo. Não queira somente as coisas para você. Busque o interesse do outro. Olhe para o outro, considere a realidade do outro, coloque-se no lugar do outro. Numa sociedade que é egoísta e vaidosa, que gosta dessa autoproclamação, autoexaltação, o nosso chamado é para servir ao próximo, olhar para o outro, sermos instrumentos de Deus para socorrer pessoas nas suas aflições. Quando Paulo, ele teve um encontro com Pedro, Tiago e João, isso está em Gálatas 2, 9 e 10. Paulo se converteu, ele passou um longo tempo distante, na Arábia, muito tempo, naquelas regiões, e depois ele teve um encontro com aqueles que eram colunas, Pedro, Tiago e João. Aí diz que quando eles ouviram o evangelho que Paulo pregava, que era o mesmo evangelho que eles pregavam, eles estenderam a destra de comunhão. Era o Paulo, somos irmãos, você realmente se converteu, estamos juntos num só propósito. Você prega Jesus para os gentios e nós pregamos Jesus para os judeus. Somos irmãos, estamos todos num só espírito, numa só fé, num só propósito em Deus. Agora queremos te lembrar de uma coisa. Lembre-se dos pobres. Sabe o que Paulo disse? O que também me esforcei por fazê-lo. Então, percebam, ele não ficou preso apenas no conhecimento que ele teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Ele viu Jesus no caminho de Damasco. Ele foi levado ao terceiro céu, ele viu a glória que nos aguarda. Ele viu coisas que ele falou: olha, eu não posso nem pronunciar, eu não posso falar porque são inefáveis, estou proibido de falar. Ele não ficou preso nessas experiências maravilhosas, nesse conhecimento que talvez nós não tenhamos todo o acesso, porque coisas ele não falou. Ele desceu e ele se relacionou. Ele desceu de tudo isso, se esvaziou e teve contato com pessoas. Ele se preocupou com os pobres. Ele se preocupou com a igreja. Ele se preocupou com o outro. Isso é importante para nós. Esvaziamento. Cristo fez isso, não fez? Não é a nossa referência? Não é a imitação de Cristo a que nós somos chamados aqui? Então, é fundamental
nessa sociedade egoísta e vaidosa, que nós tenhamos essa postura. Porque isso fará o quê? Fará com que você, no seu local de trabalho, tenha uma postura diferente. Fará com que você saiba servir. E isso causará impacto nas pessoas. E elas, quando perceberem, quando elas virem que você não tem a malícia, que muitas vezes elas alimentam, elas vão querer saber a razão disso. E você terá a grande oportunidade, não só de dar o testemunho com a prática, mas também de falar para essas pessoas por que você se comporta assim. Por que você não alimenta a rixa? Por que você não alimenta a divisão? Por que você não alimenta, sabe, aquelas fofocas que separam, que dividem o time? Porque você está preocupado de fato com o outro. Que você está de fato esvaziando-se da sua glória pessoal, dos seus interesses egoístas, dessa coisa que está enraizada em nossa natureza carnal, para servir, como Cristo o fez. Ele assumiu, ele se humilhou, ele fez de acordo com a vontade de Deus. Então, serviço exige isso, exige humildade, esvaziamento. Um terceiro aspecto importante está relacionado à motivação, tem ligação direta com essa motivação do nosso coração. E você conhece muito bem o texto, está em Marcos 10, de 35 a 45. Essa aqui foi entre irmãos, maravilhoso. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Só isso, só isso. Um à direita, o outro à esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas ao assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Olha, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Glória a Deus. Você percebe? Discípulos de Cristo estavam ali com ele, no dia a dia. Mas dentro do coração havia um desejo, até então oculto. E aí, o que nós temos que aprender é que essa relação de serviço, desse olhar para o próximo, tem que ser com a motivação do reino. O que eu quero dizer com isso é que o empoderamento no reino de Deus é incompatível com a vaidade e o orgulho do ser humano. Então, hoje, não está na moda a palavra empoderamento? O empoderamento feminino, o empoderamento do sei de quê, você é poderosa, você é poderoso, então essa coisa enche, alimenta o orgulho, a vaidade, as expectativas humanas. E aí nós vamos na onda. Nós vamos na onda do empoderamento.
E aí tem treinamento nas empresas, empoderamento, e aí todo mundo vai, e diz assim, e vai, todo mundo se sente empoderado, né? Tem até uns memes engraçados aí nas redes sociais. E aí você para e pensa, peraí, o que define de fato a minha vida? A glória dos homens ou a glória de Deus? Eu quero uma condição melhor, mas, de fato, qual é a motivação desse meu coração? Eu estou pedindo isso por quê? Então, as pessoas passam por essas crises, nós temos essas crises. Eu quero ser pastor por quê? Boa pergunta para o seminarista, né? Quer ser pastor por quê? Quer ser ministro presbiteriano por quê? Aí começa. Quer ser líder por quê? Essas perguntas nos confrontam. E aí, a posição de destaque, seja uma liderança na igreja, pastor, presbítero, diácono, qualquer outro nome que tenha aí na igreja, um chefe no emprego, gerente, diretor, supervisor, superintendente, presidente, encarregado, professor. Tudo isso aqui será vaidade, não terá valor algum, se não for na perspectiva do serviço do reino de Deus ao próximo. Essa semana eu tive 2 experiências muito legais. Uma experiência chamou muita atenção. Uma situação que havia necessidade de uma prova. E essa prova tem um custo muito alto, é uma prova de certificação, que se a pessoa não fizer, ela não consegue se colocar no mercado. E para que você tenha noção do valor, gira em torno de R$ 4.500. Então, 4 pessoas, vêm de uma família bem-sucedida, abastada, ok, conversando sobre a prova, e aí vai, conversa vem, e vamos estudar e tal, e o dinheiro não é problema, ok. E aí uma dessas pessoas vem de uma situação exatamente contrária, diametralmente oposta. E quando foi chamado em particular, não vai dar para mim. E aí, está empolgado com a prova? Não vou fazer agora não, porque não dá, eu estou com muita situação financeira muito difícil, e tal, e assim, tá, beleza. E aí, uma pessoa se aproximou, chamou em particular e falou assim, você vai fazer a prova. Não se preocupe, imprima o boleto, me dá. Eu vou pagar, e quando você puder, como você puder, não se preocupe, você me devolve esse dinheiro. Falei, uau. E aí eu conversando com essa pessoa, falei assim, olha, o que você fez é exatamente o princípio que Deus quer para que você compreenda o motivo da prosperidade na sua vida. É o serviço. Você não ficou presa ao recurso. Você não mediu esforços para abençoar alguém. E você vai abrir uma porta para uma pessoa, para o futuro. Esse jovem vai ser grato a você a vida toda, porque ele terá uma oportunidade que ele nem pensava no momento que poderia. Quiçá, quando poderia. R$ 4.500 assim? Toma. É muito difícil. E aí fomos conversando, e aí aproveitei a oportunidade, falei da palavra de Deus e tal, e segue a vida. Então, é isso. Eu quero o dinheiro para quê? Eu quero a posição com que propósito? Eu quero chegar no topo com que objetivo? Espero que não seja com a motivação errada, com a motivação secularizada, com a motivação destituída da glória de Deus,
porque senão é só vaidade. Mas Jesus, quando chama e fala, olha, não é assim, entre vocês é diferente. Vocês estão entendendo? Entre vocês é diferente. Eu não quero o cargo para minha glória. Eu não quero a posição, o destaque para o meu louvor. Para que as pessoas digam, louvado seja Ele, bendito seja Ele. Não, 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 não. A posição é para serviço. Então nós temos que sondar as nossas motivações do nosso coração, para que não abriguemos valores errados. Porque na sua natureza carnal, que é igual à minha, tudo isso está em conflito. Sabia? Tudo isso está em conflito. É o salário que você vai receber, é a proposta que virá daqui a pouco, as portas que vão se abrir, o status que você terá. Então, tudo isso aí chegará à sua porta, baterá à sua porta. E você precisa colocar o seu coração, de fato, diante de Deus, porque o tempo de todas as coisas, de terminar tudo, de acabar tudo, está chegando. Vigia, ora, ama, perdoa, serve, busca a glória de Deus em tudo o que você fizer. Seja qual for a sua posição na sociedade, o seu chamado diante de Deus é para servir e não para ser servido. Então, quem quer ser o primeiro, seja o quê? Servo de todos. Esse é o espírito cristão. E aí, retomo para você, dizendo que esses dias são desafiadores para todos nós. Por isso nós devemos ter em mente que a resposta para toda vaidade, egocentrismo, avareza, esse empoderamento do ponto de vista secularizado, a resposta para tudo isso aqui está no Evangelho. Por que está no Evangelho? Porque o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, para eu ter a minha vida redirecionada, reorientada, eu preciso do Evangelho diariamente, lavando, transformando, renovando a minha mente e o meu coração. Através do Evangelho, aprendemos que o serviço implica o olhar para o próximo, pois servimos conforme esse dom de Deus na nossa vida. Somos encorajados a essa imitação de Cristo, esvaziamento de toda a glória humana, e alimentar as motivações corretas quanto ao poder e destaque diante das pessoas na sociedade. O espírito de serviço, que olha para o próximo, deve nos conduzir em todas as áreas de atuação da nossa vida, seja na igreja, na escola, faculdade, trabalho, com pessoas humildes, letradas, do gari ao presidente da república, pobre, rico, negro, branco. Nós somos cristãos, nós somos irmãos, nós somos a família de Deus, e nós não podemos alimentar o espírito contrário, que é o espírito da glória da carne. Coloque-se na condição de servo, lute para ser o menor, e deixe que Deus faça a sua obra através da sua vida. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar alguns personagens, algumas pessoas que experimentaram isso, que não estavam em busca da glória humana, que não, sabe, até estavam no cativeiro, e lá no cativeiro, na humildade, na simplicidade do serviço a Deus, foram exaltados, e lá no posto de exaltação, continuaram com o seu coração em Deus. Então não deixe que o progresso, a prosperidade, o sucesso na sua vida, sufoquem no seu coração o seu temor a Deus, a sua vida com Deus, o seu temor diante da palavra, porque isso é o que você deve alimentar, porque é isso que agrada a Deus. E aí eu repito o texto para você, os versículos 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus, essa multiforme sabedoria, essa multiforme graça de Deus, em suas múltiplas formas. Então, se alguém fala,
faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja glória e o poder para todo sempre. Amém. Foi assim que Pedro terminou, encorajando as pessoas para que elas servissem, para que elas se colocassem à disposição de Deus, servindo ao próximo. Quem é você no corpo? Qual é a tua posição na sociedade? Isso importa? Importa, para que você sirva conforme aquilo que Deus deu a você. E quanto mais você servir de acordo com aquilo que Deus deu a você, mais você frutificará para a glória de Deus. Amém.